Oi artistas, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu separei 5 tipos de luzes que a gente consegue criar na aquarela. Então eu fiz ali 5 manchinhas pra mostrar pra vocês como que faz. E depois a gente vai fazer um retrato inteiro só usando essas técnicas pra vocês entenderem como que funciona na prática. Começando então com a primeira técnica, é bem simples, você pode pintar a área mesmo por cima de onde você quer fazer a luz. E antes de secar, você vai tirar o excesso de água do seu pincel e passar na área que você quer iluminar. Assim você tira o pigmento dali e deixa essa área ainda com um pouquinho de tinta, só que fica mais clarinho. Então você consegue criar essa iluminação mais suave. Já para o segundo tipo, a gente deixa a própria luz do papel, então é só não pintar onde você quer deixar a sua luz. E não tem segredo, é só você realmente não passar por cima com tinta nessa área que você quer deixar mais clarinha. E se você achar que ficou uma luz muito dura, você pode também fazer a mesma coisa que a gente fez ali no primeiro. Tirar o excesso de água do pincel e vir desfazendo as bordinhas por dentro da luz. Outra forma de fazer isso é usar o álcool, então pega um pincel que seja mais velhinho, que você não usa para aquarela, porque isso pode danificar um pouco ele. E aí antes de secar a tinta, você vai passar o álcool por cima na área que você quer iluminar também, que aí fica essa luz bem interessante que o álcool cria. E já para a próxima, a gente vai usar um giz oleoso. Se você quiser usar o giz de cera, eu não sei se funciona, mas testa aí pra ver, eu só testei com o giz oleoso. E aí também é só você passar na área que você quer iluminar antes de pintar e depois vir com a tinta por cima. E já para nossa última luz, a gente usa aí uma outra tinta, então eu usei tinta de tecido, mas vocês podem usar uma guache ou até uma tinta acrílica que funciona tranquilamente. Notem que os efeitos eles são bem diferentes para cada luz, então vai depender do caso, do tipo de luz que você quer criar ou até da sua preferência, do que for mais conveniente para você. A luz do giz oleoso eu acho bem interessante porque ela é mais texturizada, então é legal você usar em lugares que tenham escamas, por exemplo, ou até em lugares que você quer realmente criar um efeito de textura, sabe? Mas então vamos para o retrato. O que eu fiz? Eu já estava com o desenho pronto e aí mesmo, antes de começar a pintar, eu já demarquei as áreas que eu sabia que iam ter luzes mais interessantes, mais marcantes, que eu não podia esquecer. Então eu fui só circulando as áreas para eu me lembrar que ali tinha luz e não sair pintando igual uma doida. E algumas luzes foram bem interessantes de fazer porque elas eram bem marcantes. Nessa referência que eu usei, que eu peguei no Pinterest, realmente a luz ela é bem interessante, até por isso eu escolhi ela. E aí não tem segredo, gente, é exatamente a mesma coisa que eu mostrei nas manchinhas. Eu sei que ali parece um negócio mais abstrato, até por isso eu quis mostrar pra vocês como que eu faço isso nos retratos, mas é a mesmíssima coisa e ali eu usei todas as técnicas que eu mostrei nas manchas, ali naquela bochechinha dela. Logo no ossinho dá pra ver que é uma luz bem marcada. Foi ali que eu não pintei, então eu usei aquela segunda técnica que eu mostrei pra vocês, de usar a própria luz do papel. Essa técnica eu não costumo usar tanto porque normalmente eu esqueço, eu acabo passando por cima de tudo e aí não rola. Até porque vocês sabem que eu costumo pintar tudo de azul antes de fazer a pele, só que nesse caso eu até não fiz isso porque eu sabia que eu ia usar esse tipo de luz. E aí, se eu pintasse tudo de azul, por mais que fosse uma camada clarinha, não ia ficar um branco super branco, como era o efeito que eu queria mostrar pra vocês, que foi o mesmo que eu fiz ali nas manchinhas. Pra fazer as luzes, uma coisa importante de considerar, assim como na hora de fazer as sombras, é o formato daquilo que você tá iluminando. Então, se for um círculo, tentar fazer uma luz que seja mais redondinha. Se for um quadrado, também uma luz que seja mais retinha. E por aí vai. Isso em formas geométricas parece meio abstrato, mas vocês podem ver que é a mesma coisa na hora de aplicar num rosto, por exemplo, que tem todas essas formas, ainda que não sejam assim tão visíveis. Então, por exemplo, ali no olho dela, que é uma bolinha, é sempre legal tentar fazer essas luzes mais circulares, considerando o formato que o olho tem. Outra ali na bochecha, que é um ossinho mais saltado, e dá pra ver que a luz ela segue um formatinho muito parecido com o que aquela área do rosto tem. E aí, como sempre, se vocês tiverem dificuldade, peguem uma foto, uma referência, comecem com luzes mais simples e vão ampliando para luzes mais especiais, como essa que eu fiz aqui, que era uma luz bem louca, assim, bem incidindo mesmo. Então vão pegando referências até vocês sentirem que estão conseguindo pegar o jeito, porque é prática mesmo. E no fim vocês vão ver que isso vai começar a vir bem mecânico, vocês nem vão ter que pensar muito na hora de fazer. E outra coisa que dá pra fazer e que deixa o retrato mais interessante é você ir criando luzes com os lugares que você já pintou. É normal que conforme a gente vá sombreando e dando mais definição pro retrato na pintura, ou pro que quer que seja que você esteja pintando na verdade, vão sobrando áreas que são mais claras, mesmo áreas que você já pintou. Então você pode usar essas áreas a favor e usar elas como luzes também. Isso na
aquarela é bem possível porque a gente vai construindo camadas. E o resultado fica ainda mais interessante, porque você tem pontos do rosto que, mesmo sendo claros, eles podem ser menos claros do que outros, ou mais claros do que outros. Então você consegue ir criando como se fossem esses tons, essas escalas de tons para as luzes, com os tons que são mais luminosos e os que não são. Então, para a primeira camada da pele, como ela é bem fininha, ela tem mais água, ela vai ser naturalmente mais clara. E aí você pode ir deixando pontos estratégicos ali da pele que são mais iluminados com essa primeira camada aparente, para você já criar esse efeito de luz mais natural. Ali naquela área da bochecha, por exemplo, dá pra ver que ela é bem mais clara do que essa área do queixo, por exemplo, ou aquela área ali perto do nariz. E a ideia é justamente essa: você tem uma área ali bem mais clara porque eu deixei a luz do papel, tem outra que é mais clara porque ela é a primeira camada que eu fiz, e tem outra que é mais clara porque é uma camada de sombra, uma primeira camada de sombra. Daí tem aquela área que já é bem escurona porque é uma sombra mais recente, é uma sombra que eu coloquei agora, então ela realmente vai ser mais escura, vocês conseguem ver isso? Então são escalas de tom que você consegue usar a seu favor e criar esse efeito de luz e também de sombra, querendo ou não, né? Como eu falei pra vocês, o giz oleoso ele é bem interessante de usar pra fazer essas luzes mais texturizadas. Eu já fiz, por exemplo, um camaleão, onde as luzes eram todas assim, porque o camaleão tem aquela texturinha na pele, né? Eu tô com uma palavra na cabeça, mas eu não consigo me lembrar qual é pra esse tipo de pele, mas é tipo assim, mais rugosa, sabe? E o giz, ele consegue criar esse efeito, tanto se você quiser fazer animais que tem essa pele assim, mais parecida com a de um camaleão, por exemplo, como também você pode usar pra fazer efeitos de materiais, por exemplo, uma madeira, como foi o caso ali dos palitinhos que eu coloquei no coque do cabelo dela. Então eu usei o giz pra fazer o efeitinho de luz e ficou um efeito assim mais parecido com madeira mesmo. O giz, ele cria um efeitinho muito interessante, então é legal você ir vendo essas luzes, testando mesmo, pra ver onde você pode aplicar elas melhor e também qual que é melhor pra você fazer. A minha luz favorita, a que eu costumo usar mais, é aquela que eu mostrei primeiro, onde a gente faz a camada de aquarela e depois vem com o pincel mais seco pra poder tirar a luz, sabe? Pra poder tirar o pigmento. Então eu prefiro essa, até porque, de novo, né? Sempre esqueço de deixar a luz do papel, eu passo tinta por cima de tudo. E aí depois eu saio que nem uma louca, só tirando dos lugares que eu quero que tenha luz. Mas, de novo, aqui também não tem que se preocupar tanto se isso acontecer com você, porque tem outras maneiras de você iluminar. Mesmo se você já não tiver mais aquela luz tão branquinha do papel, você pode ir sombreando e criando esses contrastes por conta própria. E uma dúvida que pode surgir é o que fazer se eu pintar por cima de todas as luzes, de repente, meu Deus, eu não tenho nenhum contraste na minha pintura. O que você pode fazer nesse caso é escurecer todo o resto. Então, se você pintou nas áreas que deviam ter luz e agora tá tudo muito escuro, você vai ter que escurecer, deixando essas áreas que antes estavam tão escuras, menos escuras do que as que você fez agora. Então elas vão passar a ser os seus pontos de luz. Se for o caso, você consegue salvar na aquarela, construindo mais camadas e deixando aqueles pontos que eram escuros mais claros, porque eles estão em contraste com áreas que são ainda mais escuras que eles. E aí é isso, gente, não tem segredo, é a mesma coisa que eu fiz nas manchinhas, mas aqui no retrato eu acho que dá pra ver bem como que funciona na prática. E é isso, eu espero que tenha dado pra entender, que vocês tenham pegado aí as luzes. Comentem aqui embaixo qual dessas técnicas que vocês já conheciam ou que vocês não conheciam. Eu pessoalmente fiquei muito fascinada quando eu descobri a do álcool, é muito interessante. Então me contem aqui se vocês já conheciam. E se você gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, que a gente tem conteúdo de arte por aqui toda semana. É isso, gente, muito obrigada por assistirem. A gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau!